Então, como estamos? Tudo belezinha? Pois bem, voltei. E hoje para falar sobre preocupação. Uma palavra que está tão presente no vocabulário de todas as pessoas. Acredito que quem tem mais de 6 anos já começa a falar essa palavra quase que diariamente. Então, a dica que eu dou sempre não se preocupe. Nem sei se dizer se a etimologia da palavra preocupação tem essa quebra, mas eu gosto de fazer essa quebra. Preocupação, o que significa estar ocupado com aquela coisa antes da hora. Então, vamos lá tentar ser mais didática. Quando a gente está frente ao desafio, nosso corpo reage, né? Basicamente com dois objetivos, isso falando biologicamente, que seria o de fugir ou lutar. Então, quando a gente se preocupa, a gente está antecipando o momento onde aquele desafio seria enfrentado de fato. Ok? Então, preocupar é antecipar o que você iria fazer frente àquele desafio, seja luta ou seja fuga, ok? Então, quando a gente se preocupa, o nosso corpo reage como se já fosse o momento de realmente enfrentar aquela coisa. Então, é normal que mesmo que somente no pensamento, na imaginação, ocorra a liberação daqueles hormônios, noradrenalina, adrenalina, cortisol, e aí o corpo já fica pronto para uma luta ou uma fuga que não acontece. Porque ainda não está na hora, a pessoa está somente preocupada. E dependendo do que seja, dependendo do nível de ansiedade da pessoa, isso se repete com muita frequência e com muita intensidade, né? E não é nada saudável. Tá, tudo bem, você explicou o que é que acontece. E aí o que é que a gente faz para lidar com isso? Não se preocupa. A minha dica é: se ocupe. Procure alguma coisa com o que se ocupar. Exemplos. Você está preocupado com a prova. Está preocupado em tirar um resultado ruim. Em vez de ficar preocupado com a prova, vá estudar para a prova. Em vez de ficar divagando no e se isso cair, e se aquilo cair, e se o professor isso, não se preocupa. Se ocupa em estudar, em assistir vídeo no YouTube sobre aulas daquele assunto, chamar amigos para estudar junto. Se ocupe em estudar. Ah, mas eu já estudei tanto que não entra mais nada na minha cabeça. Ótimo, parabéns. Então agora se ocupe em descansar. Se ocupe em se divertir. Se ocupe em dormir. Faça outra coisa, se ocupe. Outro exemplo, uma mãe que está com um filho doente e precisa ir trabalhar, que é uma das grandes angústias da maternidade, da vida moderna, essa coisa de se desdobrar entre mãe profissional e outras funções, né? Então, ela tem duas escolhas: ou ir trabalhar e deixar o filho doente, ou faltar ao trabalho e cuidar da criança. Só que, independente de qual seja a escolha que ela fizer, normalmente ela estará preocupada. E a dica que eu dou é: não se preocupe, se ocupe. Então, se o seu filho está medicado, está sob os cuidados de uma pessoa que você confia, você sabe que caso aconteça alguma eventualidade, você será acionada e você terá tempo hábil de estar presente. Então, não se preocupe,
se ocupe em trabalhar. Porém, se essas perguntas não podem ser respondidas satisfatoriamente, então se ocupe de cuidar da sua criança, de cuidar do seu filho, e depois você lida com as possíveis consequências da sua falta. Se vai ter atestado, se não vai ter atestado, se você é autônomo, qual a renda que você perdeu e etc. Mas, como no momento da doença da criança, do seu filho, pode ser adolescente, pode ser até adulto, você não tem com quem contar, então se ocupe em cuidar do seu filho. Depois você se ocupará de lidar com as consequências daquela falta, daquela ausência ao trabalho. Deu para perceber a diferença da função daquela coisa? Né? Então você tem uma lista de tarefas. Normalmente as pessoas estão fazendo uma tarefa preocupada com outra. O que é que isso acaba acarretando? Erros, como diz, falha de memória, como acabou de acontecer aqui, percebe? Né? Então, porque para você lembrar, você tem que estar atenta. E se você está preocupado com a próxima coisa que você vai fazer, existe uma grande probabilidade de você esquecer alguma coisa daquela coisa que você deveria estar ocupada, porém você estava só parcialmente ocupado. É como no caso da mãe. A mãe que tem um filho doente e vai trabalhar, ela não trabalha satisfatoriamente, porque ela está preocupada com a criança. Ela resolve ficar em casa, mas se preocupa com as coisas do trabalho, também não cuida satisfatoriamente da criança porque está preocupada com o trabalho. Então ela pode esquecer a hora do remédio porque está preocupada com as coisas do trabalho. Percebe? Então, gente, seja lá o que for, tente olhar o problema e responder a primeira pergunta. Está na hora de enfrentar esse problema? Ah, lembrei de outro caso assim. Por exemplo, quando você tem alguém que está doente na sua família, mas aquela doença que não depende mais dos seus cuidados, uma doença grave, e aí você não tem mais o que fazer, né? Então, mas aí a palavra já não é preocupação. A palavra seria medo, medo da perda, angústia de ter que lidar com aquela situação. Não é preocupação, é outra coisa. E para cada sentimento, a gente precisa ter uma forma de lidar. O grande problema que a gente vive hoje em dia é que muitas coisas diferentes estão colocadas dentro do mesmo saco. Um monte de coisa é preocupação, um monte de coisa é estresse, vários tipos de tristeza são colocados dentro da depressão. Então, vamos tentar, ao longo de vídeos, a gente ir tentando particionar alguma dessas coisas, identificar melhor o que é o que. É o que eu chamo de educação emocional. Seria interessante se a gente tivesse essa educação emocional, né? E ensinar as crianças também, né? Para não se preocupar, né? Para ver se a próxima geração é menos ansiosa do que a nossa, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. Se você conhece alguém que é muito preocupado, encaminhe esse vídeo para ela, vamos ver se eu consigo ajudar alguém, ok? E caso você tenha se ligado de alguma coisa, acordado para alguma coisa, deixa aí no comentário, eu queria muito saber, ok? Então até a próxima!